Eu já li centenas de livros sobre vendas e negócio, mas hoje eu vou te mostrar os 5 que podem mudar definitivamente a sua carreira e os seus resultados em vendas. Não são livros óbvios, são obras que vão muito além do que simples técnicas de vendas. Deixa eu te falar. Se você botar isso para rodar, é uma verdadeira máquina de imprimir dinheiro. E para você que lidera uma equipe de vendas, ele é obrigatório se você quer ter um time de alta performance. Agora faz o seguinte, comenta qualquer coisa aqui embaixo, porque você ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas. E aí já aproveita, deixa sua curtida e se inscreve no canal. O primeiro livro é O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. Og Mandino, para quem não sabe, ele foi trainer de Dale Carnegie, o cara que escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O Maior Vendedor do Mundo, para mim, tem que ser o livro de cabeceira de cada vendedor. E durante muito tempo, toda vez que eu contratava um vendedor novo, eu dava de presente o maior vendedor do mundo. Ele conta a história de Rafid, um criador de camelo que um belo dia se apaixona e vira pro seu pai, o maior mercadante da época, e fala: eu quero me tornar vendedor. Seu pai dá para ele um grande desafio, que ao final de algum tempo, para não te dar muito spoiler, ele consegue cumprir. Finalmente, quando o Rafid acredita que vai receber toda a fortuna ou uma grande arma que vai permitir com que ele feche muitas vendas, o seu pai te dá uma pequena quantidade de ouro e um baú e fala: vá para tal cidade e lá você poderá abrir. Eu não vou te dar muito spoiler, mas o que tem dentro desse baú é capaz de produzir os melhores vendedores do mundo. E se você tem um time de vendas, você quer ter alta performance, quer ver a galera batendo, quer ver vendedor que não fica de mimimi reclamando da vida, você precisa não apenas dar esse livro, mas como exigir que eles leiam, e não apenas ler o livro como um livro qualquer. Lê seguindo o passo a passo, quer ficar 30 dias em cada um dos pergaminhos. Segundo livro, Spin Selling, de Neil Heckman. Neil Heckman não é um cara de vendas, ele é um psicólogo inglês que fez um estudo que durou mais de 10 anos, acompanhando mais de 12 mil vendedores, entendendo exatamente o que faz diferente dos vendedores que mais vendem. Dentro desse estudo, ele descobriu que tem 4 tipos de perguntas que são feitas de 2 formas que mudam a maneira como o vendedor consegue interagir com o cliente. Ele percebeu que o poder das vendas não está em falar de características ou atributos de um produto, e sim de fazer perguntas que têm por objetivo fazer o cliente refletir melhor sobre os seus problemas e seu cenário. Essas perguntas são: situação, me conta um pouco mais, como é a sua empresa hoje? Problema, qual o desafio você está enfrentando que não está te permitindo chegar nos seus objetivos? Implicação, quais são as consequências desses problemas que você acabou de me relatar? E por último, necessidade, me conta, como seria a vida dos sonhos? Cada uma dessas perguntas são utilizadas de maneira estratégica, com o objetivo de fazer o cliente admitir um problema e avançar ainda mais dentro do processo de tomada de decisão. As perguntas podem ser feitas de 2 formas, de maneira aberta ou fechada. Perguntas abertas, me conta um pouco mais, como está organizado o seu time de vendas? Perguntas fechadas, então quer dizer que você tem 4 vendedores? Perguntas abertas são respondidas de maneira explanativa. Meu time de vendas é assim, assado, tantas pessoas, que está há tanto tempo, que performam tanto, tantos batem meta, tantos não batem. Perguntas fechadas, quer dizer que você tem 4 vendedores. A resposta de uma pergunta fechada vai ser sim ou não. Perguntas abertas eu uso para mapear, perguntas fechadas eu uso para confirmar um cenário. O Spin Selling, ele é uma base completa de como eu conduzo uma venda de maneira consultiva, e ele precisa ser estudado, lido, precisa ser treinado no seu time, e ele é fundamental para quem quer ter uma equipe que sabe de fato vender solução e não simplesmente produto e característica. Terceiro livro, Venda Desafiadora, como assumir o controle de conversa com o cliente, escrito por Matt Dixon e Brent Adamson. O Venda Desafiadora, para mim, ele é o Spin Selling 2.0. Só para você ter uma noção, o próprio Neil Heckman escreveu o prefácio do Venda Desafiadora. A grande diferença que ele tem em relação ao Spin Selling é que o Spin Selling é um livro escrito na década de 80. E já o Venda Desafiadora, ele foi escrito ali próximo de 2008, muito perto da crise do subprime, e ele é justamente um livro de vendas sobre como vender na crise. A grande diferença que ele tem é que ambos se baseiam em pesquisa e análise de comportamento de vendedores, mas o Venda Desafiadora, ele foca mais no perfil do vendedor. E dentro do livro ele classifica que existem 5 tipos de vendedores e um tipo de vendedor que entrega mais resultado, que é o vendedor que ele chama de desafiador. O que diferencia um vendedor desafiador dos demais vendedores é que ele tem 3 características muito importantes. Primeiro, ele educa para vender. Ele não simplesmente fala de um produto, ele ensina. Segundo, ele constrói um controle sobre a venda. Ele não é conduzido pelo cliente, ele conduz o cliente. E o terceiro ponto, ele constrói um negócio chamado de tensão construtiva. A tensão construtiva nada mais é do que você conseguir discutir pontos delicados com o seu cliente, como ele ganha dinheiro, como ele perde. Para mim, uma combinação perfeita é utilizar o Spin para treinar o time de vendas e o Venda Desafiadora para identificar e capacitar o seu vendedor para ele se tornar um vendedor desafiador. Vou te dar um exemplo bem comum de como usar a venda desafiadora. Uma das maneiras de você gerar demanda qualificada para o seu negócio é o que a gente chama de prospecção fria. Quando eu falo de prospecção fria, eu estou falando de como eu abordo o meu cliente com o objetivo de trazer ele para uma conversa em vendas. Na maior parte das vezes, quando eu estou abordando um cliente que não me procurou, que não está ativamente buscando uma solução como a minha, eu vou precisar ser muito mais consultivo e fazer perguntas e explorar a necessidade. Uma forma de eu começar esse processo de prospecção, usando um fluxo de prospecção que a gente chama de híbrido, onde eu vou fazer
ações que envolvem ligações e mensagens sociais, um dos touch points que pode ser muito útil é o próprio WhatsApp. Por quê? Porque está presente em 98% dos smartphones brasileiros e é uma maneira muito eficiente de você acessar decisores, uma vez que você usa uma estratégia correta. Agora muita gente fala assim, cara, puta, prospecção fria não funciona. Eu tento prospectar e o cliente simplesmente me ignora. Por que ele te ignora? Porque você não faz a personalização da maneira correta. Uma coisa é eu te mandar um WhatsApp falando, olá, quer comprar o meu produto? Outra coisa é eu visitar o teu site, analisar o teu LinkedIn, analisar artigos que saíram sobre a sua empresa e fazer uma mensagem do tipo, olá, Thiago, tudo bom? Pesquisando sobre a Growth Machine, percebi que recentemente você se mudou para São Paulo e que agora você tem um escritório de 1.500 metros quadrados. Como uma empresa que cresce 100% ao ano, imagino que você tem um desafio grande de bater suas metas esse ano. Gostaria de disponibilizar para você 15 minutos de bate-papo com o objetivo de fazer um diagnóstico estratégico na tua operação, te mostrando a oportunidade de alavancagem de receita que nesse momento você não está explorando. Você concorda que é completamente diferente de eu te mandar uma mensagem, quer comprar de mim? E aí, para que você não se perca, porque quando eu estou falando de fazer um fluxo de cadência, principalmente prospectando por WhatsApp, a chance de você mandar uma mensagem hoje e não lembrar de mandar uma nova mensagem daqui a 2 dias é muito alta. Nesse momento, eu te aconselho de verdade a investir em tecnologia. E uma tecnologia que te ajuda muito a controlar melhor o seu WhatsApp e até mesmo não perder nenhum follow-up é a SegSmart Web Plus. Nela você consegue, sem ter que entrar numa interface paralela, você roda 100% na interface do WhatsApp Web, criar mensagens automáticas, configurar, personalizar e até mesmo parametrizar templates e modelos que te lembram que está na hora de você continuar prospectando aquele cliente. Além disso, dá para você ativar um robô que qualifica automaticamente os seus clientes, muito semelhante ao que o ManyChat faz no Instagram, permitindo uma conversa e separando apenas os clientes que efetivamente estão qualificados ou que responderam as perguntas necessárias para entender que de fato ele tem um potencial de compra. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que explica tudo sobre a SegSmart. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, clica nele, vai lá e assiste. Além disso, a gente tem uma parceria com a SegSmart que te dá 30 dias gratuito para utilizar a ferramenta. É só você usar o cupom Demanda Infinita, eu vou deixar o link aqui embaixo, se cadastra, usa Demanda Infinita e já começa a testar. Eu gosto muito de aprender a usar a ferramenta na prática. Isso vai te permitir usar ela por 30 dias sem gastar nem um centavo. O quarto livro é O Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Robert Cialdini fez um estudo muito profundo para tentar entender como que algumas pessoas têm uma capacidade de persuasão muito maior do que outras. E ali, ele batizou de gatilhos mentais. Esses gatilhos mentais são estratégias que a gente utiliza para persuadir com mais eficiência e que geram o que ele chama de efeito click-zoom, ou um efeito automático. Por exemplo, toda vez que eu vou almoçar contigo e pago o seu almoço, no final do almoço você vira para mim e fala, o próximo eu pago. O que eu estou fazendo? Reciprocidade. Eu estou ativando um gatilho na tua cabeça que faz com que você queira retribuir favores para mim. Como existe a reciprocidade, existe a prova social, existe o compromisso e coerência, existe a escassez, existe a urgência, existem diversos outros gatilhos que Robert Cialdini identificou no Armas da Persuasão, e uma vez que você aplica no teu processo de atendimento a clientes e no teu processo comercial, você aumenta em muito a tua capacidade de persuasão e influência, consequentemente permitindo vender mais, em menos tempo e ainda cobrando mais caro. Quinto livro, 10x, A Regra do Sucesso, de Grant Cardone. Vou te falar, muita gente olha pro 10x e pensa, lá, mais um livro de autoajuda, mais um livro motivacional. E para mim, sinceramente, não é. O 10x, ele é uma estrutura lógica que te mostra como é que você aumenta o seu nível de execução. Primeiro que você tem que pensar é, o teu cérebro é uma máquina de economizar energia. Você hoje, tua empresa, seja você dono de um negócio, seja você atuando numa estrutura de uma organização, você entrega menos resultado do que você poderia, principalmente porque você economiza energia. E a primeira coisa que o Grant Cardone explica no 10x é, em vez de eu definir uma meta igual a de todo mundo, e ele fala, a maioria das pessoas que você conhece serão pessoas medíocres, com vidas medíocres e com resultados medíocres, em vez de eu definir uma meta igual a todo mundo, por que eu não defino uma meta 10 vezes maior? Ele fala que tem muito mais gente competindo para vender 10 mil reais do que pessoas competindo para vender 10 milhões. E quanto mais alto é o teu padrão, e quanto mais alta é a tua meta, maior vai ser a sua execução. E ele explica os níveis de execução e como é que você sai de um nível medíocre, de um nível mediano, para ir para o nível 10x. Aí tem uma coisa que ninguém te fala. Quando a gente fala assim, define uma meta realista. O que acontece? Quando você define uma meta 10 vezes maior, mesmo que você não chegue nessa meta, o resultado que você vai atingir é muito maior do que a média das pessoas que estão à sua volta. Então, coloquei uma meta 10x, não consegui chegar em 10x, consegui fazer 5x. Você concorda que 5 vezes pouquíssimas pessoas fazem? Assim, você já saiu do meio da multidão. Vou te falar, esses 5 livros mudaram não apenas a minha visão sobre venda, mas o resultado da minha empresa. Eu uso cada um deles em pontos diferentes. Meus vendedores são muito treinados no Spin Selling. Venda desafiadora que eu uso para identificar o padrão de vendedor que eu quero contratar. O Maior Vendedor do Mundo é o livro de cabeceira de 90% da minha equipe. O 10x é a maneira como eu olho para como eu executo. E o Armas da Persuasão
é fundamental dentro do meu processo. E eu uso diversos desses gatilhos desde o momento que eu atendo o cliente a primeira vez até o momento que eu apresento uma proposta. Então, isso aqui me permitiu mudar o meu resultado. Permitiu com que o Thiago saísse da sala da casa dele para um escritório de 1.500 metros quadrados no meio de São Paulo. E para você que chegou até o final, eu vou te dar o 6º livro de bônus. Tem um livro que eu escrevi chamado Demanda Infinita. Eu usei muito do que eu aprendi ao longo desses 5 livros para criar um processo de prospecção que gera mais demanda do que você consegue atender. No Demanda Infinita, eu te explico exatamente como você monta uma área de geração de demanda do zero, te mostro que o teu problema não é venda, o problema é demanda, você não chega na quantidade de pessoas que você gostaria e te dou um passo a passo completo junto com um modelo chamado Kanban Prospect para você desenhar o seu processo de prospecção do zero. Quando você combina esses 5 livros com Demanda Infinita, você explode vender. Eu vou deixar um link para você ir lá comprar o Demanda Infinita na Amazon, tá? Compra porque ele vai mudar o teu nível de jogo. Ah, e olha só, eu já gravei 2 vídeos, um explicando exatamente como você adota a metodologia do Spin Selling, ele vai aparecer aqui no canto, e um segundo que eu te mostro como você usa metodologia de vendas para vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Escolhe qual dos dois faz mais sentido e eu tô te esperando lá. Ah, e comenta aqui embaixo, qual livro faltou nessa lista?